desenvolvi projetos de quarto de criança e de adolescente com personalidade e também considerando eles, de fato, usuários, né, do projeto. Oi, pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, sou arquiteta e agora eu vou contar um pouquinho sobre como foi o processo criativo que a gente conduziu aqui no escritório de um quarto infantil e um outro já um pouquinho mais adolescente. Vai ser bem uma conversa mesmo, vocês podem ver aqui, a gente tá no mood cafezinho, pega o seu também para me acompanhar e vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Um diferencial aqui do escritório é que a gente acredita realmente no pertencimento de todos os que moram na casa, independente da idade, e até mesmo a gente leva bastante em consideração os pets. Essa família, ela era composta pelo marido, pela esposa e por 3 filhos. Uma menina pequenininha, uns 5 anos de idade, e 2 meninos já um pouquinho mais pré-adolescentes ali naquela fase. No momento de conhecer os clientes, desde o início eu já deixei bem claro que eu ia querer que todos os filhos, até mesmo a menina que era mais nova, se envolvessem no processo de briefing para realmente eu conhecer eles e entender sobre a personalidade deles e quem eles eram e o que eles gostavam. E assim foi. Então no briefing, que é o momento mais importante, é uma reunião que a gente tem ali com o cliente, eu envio primeiro um formulário para o cliente responder de forma online e aí depois nos projetos a gente faz uma reunião para conversar em cima daquele formulário. Então, todos os filhos responderam o formulário, os pais também, é claro, porque querendo ou não, a resposta final é dos pais, até por conta do investimento ali que a gente ia fazer no projeto, do orçamento. A gente sempre tem um cuidado muito grande de ficar dentro daquilo que o cliente pretende investir realmente. E a partir disso, no momento da reunião, a gente pediu também que todos estivessem presentes. A gente falou com um de cada vez, até para não criar muito aquele negócio de ai, não vou falar muito, ou o outro acaba dando uma opinião em cima do outro. Então a gente falou com cada um dos filhos para entender exatamente o que cada um gostava. A menina, aquela expressão de mundo cor-de-rosa, expressava muito bem. Gostava muito de fada, de borboleta, de coisinhas assim. Já os meninos tinham uma pegada muito forte com a música. E também, um deles desenhava, o outro gostava bastante de ler. Então, tendo tudo isso em mente, a gente partiu para a parte prática do projeto, né? De como a gente ia pegar todas essas informações, quem cada um deles eram, para colocar de fato no projeto. Uma informação importante que eu até não contei. Os clientes, eles estavam se mudando. Eles eram de São Paulo e estavam vindo aqui para Curitiba. Então, esse foi um projeto feito de forma online, porque eles estavam lá em São Paulo. Eu até fiz um acompanhamento de algumas visitas na parte de execução, porque eles ainda não tinham se mudado, mas para vocês verem que o projeto online realmente funciona. E aí, você está gostando de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho? Se você tem interesse em fazer, seja um projeto completo aí para sua casa, para sua sala, ou até mesmo às vezes uma consultoria para um ambiente menor, às vezes uma mudança mais prática, ou até mesmo uma consultoria para um apartamento que é alugado, mas ainda assim você quer deixar com uma cara mais sua, entre em contato comigo através do link que está aqui na descrição desse vídeo, que vai ser um prazer fazer uma proposta personalizada para o que você precisa. Na hora de apresentar o projeto, então, a gente também pediu para todos eles estarem ali, e o projeto ele foi aprovado de primeira, com pouquíssimas alterações, mais de detalhezinhos mesmo. Todos eles gostaram bastante e a gente sempre gosta de trazer muito da personalização também. Nesse projeto, o que a gente personalizou? A gente propôs um mural no quarto da menina, envolvendo a cerejeira, que é uma árvore muito específica, que tem bastante aqui em Curitiba, e a família já tinha vindo visitar a cidade algumas vezes. E eles fazem muito passeios em famílias, e uma das coisas que chama a atenção da menina é justamente as cerejeiras nos parques, quando tá na época florida, rosa. Então eu quis trazer um pouquinho disso para facilitar também na adaptação com a cidade. Já que é algo que criou esse ponto de conexão, a gente quis trazer, até porque não é algo tão infantil, né? E já tem uma pegada um pouquinho mais mocinha,
para conseguir realmente adaptar o quarto conforme ela fosse crescendo. Então esse foi um dos detalhes mais importantes que a gente trouxe ali pro quarto dela. Inclusive, como tinha uma pegada mais aquarela, ela primeiro fez à mão, na aquarela mesmo. Claro que teve a minha aprovação, então eu pedi uns ajustes ali, sempre gostei bastante de aquarela. Então eu fui ali dar uns pitacos para daí fazer a aprovação do desenho e seguir para a parede. E já no quarto dos meninos, o que a gente propôs? Um mural também personalizado com tema de música. Ele foi mais simplificado no projeto e depois a gente pegou algumas referências e desenvolveu com a muralista que fez a execução. Outra coisa importantíssima que a gente precisava incluir para reduzir os custos, que foi uma preocupação dos clientes, foi aproveitar os armários que já eram existentes naquela casa que eles compraram. Gente, que escolha de MDF que os antigos proprietários tiveram, hein? Feio. Tudo bem falar aqui porque até os clientes também não gostavam. Para economizar, o que a gente propôs? Mantém a estrutura, que estava muito boa, e a gente trocou só as portas. Até porque a estrutura em si já era de um MDF branco. As portas que tinha ali uma padronagem duvidosa. E com isso, no quarto da menina a gente escolheu um MDF rosa e no quarto dos meninos a gente acabou propondo, por conta de toda aquela conexão com o desenho, colocar uma chapa como se fosse de um quadro branco para que eles conseguissem desenhar no próprio armário. Então foi uma solução super criativa que os pais, os meninos, todos adoraram. Se você está gostando de entender um pouquinho mais sobre como é o processo do projeto, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e também compartilhar com alguma amiga que também goste desse tipo de conteúdo. Vai ser muito legal poder divulgar um pouquinho mais sobre como funciona realmente toda essa etapa de conhecer os clientes, do relacionamento e de como a gente busca realmente conectar com essa questão da personalidade. E outro cuidado que a gente teve foi encontrar móveis soltos, que sejam encontrados prontos mesmo e, claro, né, combinem com a estética do quarto, justamente por conta da economia. O planejado sempre acaba sendo um pouquinho mais caro e no planejado, o que fosse necessário, a gente tentou ao máximo evitar gavetas, porque as gavetas costumam encarecer bastante o projeto por conta das ferragens. Então, com todas essas ações, a gente conseguiu seguir exatamente o orçamento que o cliente estava planejando investir naquela mudança, naquela reforma. E assim chegamos, né, ao final de um projeto que, mais uma vez, teve praticamente nenhuma mudança, pouquíssimas alterações, e os clientes ficaram super satisfeitos. Inclusive, vou abrir aqui, essa semana mesmo eu estava falando com a cliente e pedi um feedback sobre como estava sendo depois de um tempo, né, usando aquele espaço. O quarto deles, sem comentário, incrível. Até ajudou na adaptação deles de ter um espaço com a cara deles. Um quarto bonito, igual de revista. Esse foi um cuidado que a gente teve, né, de trazer muita essência deles, o pertencimento deles, para realmente conseguir fazer essa adaptação ser muito mais tranquila, porque eles já iam chegar numa cidade nova com um espaço que faria com certeza eles se sentirem em casa e muito bem acolhidos e recebidos. Continuando. Os detalhes que fizemos na casa, como pintura de porta, troca de piso, também fez muita diferença e ficou mais harmônico. Os profissionais foram ótimos e o marceneiro até hoje, quando precisamos, chamamos, e já tenho até vontade de pedir sua ajuda para a área da churrasqueira. Então a gente vê que quando o cliente volta, realmente foi bom o trabalho, né? Então fica aí o convite, se você quiser um orçamento, uma proposta personalizada, não deixe de entrar em contato comigo, que vai ser um prazer fazer parte do projeto que você está querendo executar por aí. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!